Lula, meu amor. Que Deus te abençoe, Lula. Que Deus te abençoe. Obrigado ao apoio da Itália, de Portugal, da França. Janja, que você seja muito feliz. Cuide bem do nosso velhinho. Que Deus te abençoe toda a sua vida, meu presidente Lula. Presidente de mais de 215 milhões de brasileiros. Que o rumo da felicidade, que felicidade do país, pelo menos 50% dos brasileiros, 60% estão sentindo, por orgulho de você. O mundo está te aplaudindo, meu Deus, que Deus te abençoe sempre, com muita saúde, muito amor, que cuide bem de todos os brasileiros, porque você é o único presidente que você não tem esse negócio de partilha, o meu candidato é esse, meus eleitores têm mais direito, isso e aquilo. Lula, seja bem-vindo de volta à nossa democracia. O amor venceu, a democracia, a harmonia dos povos, dos índios, dos religiosos, de todo mundo, a paz mundial. Seja bem-vindo, meu amigo Lula. No segundo discurso como presidente eleito do Brasil ontem à noite, na Avenida Paulista, em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva anunciou para a multidão que o cercava e para todos que testemunhavam aquele momento pela televisão que precisaria de 2 dias de recolhimento depois da maratona eleitoral. Mas Lula não conseguiu. Nesta segunda-feira, na primeira manhã, depois da vitória nas urnas, ele recebeu um chefe de Estado, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas do mundo todo apontavam as lentes para o presidente eleito do Brasil. O primeiro compromisso foi uma visita do presidente da Argentina. Alberto Fernandes fez questão de vir ao Brasil para cumprimentar o presidente eleito pessoalmente. Eles conversaram sobre a integração da América Latina, a consolidação da democracia em todo o continente e o respeito aos processos eleitorais. O presidente argentino também falou que deseja o melhor para o Brasil. Quando o Brasil le va bien, inexorablemente le va bien a Argentina, porque somos pueblos definitivamente hermanados. Lula também recebeu os cumprimentos do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Mujica chegou ao Brasil antes da votação. Hoje, disse que a vitória do amigo recuperou a alegria e a esperança do povo brasileiro. Um hálito de esperança e de alegria para vocês. O povo mais alegre que está recobrando seu coração. Além dos cumprimentos aqui no Brasil, Lula recebeu vários telefonemas. O presidente da França, Emmanuel Macron, postou a conversa que teve com Lula nas redes sociais. Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia. A página oficial da Casa Branca também postou o conteúdo da ligação entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente eleito. O documento diz que os dois líderes discutiram o forte relacionamento entre os Estados Unidos e o Brasil e se comprometeram a continuar trabalhando como parceiros para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate às mudanças climáticas, salvaguarda da segurança alimentar, promoção da inclusão e democracia e gestão da migração regional. Em Washington, em resposta à correspondente Raquel Krahenburg, Biden disse que a ligação com Lula foi muito boa e que os dois vão trabalhar juntos em temas importantes como o meio ambiente e o fortalecimento da democracia. Lula recebeu ainda mensagens dos presidentes da Colômbia e do Chile. O presidente eleito passou a tarde toda reunido com a equipe da campanha no primeiro andar do hotel. Segundo a assessoria, ele deve tirar uns dias para descansar essa semana e planeja visitar alguns países antes da posse, um deles a Argentina. Líderes do mundo todo se manifestaram sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial brasileira. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido foi um dos muitos chefes de governo da Europa que parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória. Rishi Sunak, do Partido Conservador, disse que está ansioso para trabalhar com Lula nas questões que importam tanto ao Reino Unido quanto ao Brasil. O crescimento da economia global, a proteção dos recursos naturais do planeta e a promoção dos valores democráticos. Em guerra, os presidentes da Rússia e da Ucrânia também deram os parabéns a Lula. Além da grande parceria econômica que tem com o Brasil, a Rússia também é parte dos BRICS, bloco formado ainda por Índia, China e África do Sul. O líder russo Vladimir Putin escreveu que o resultado da eleição no Brasil reafirmou o alto prestígio político de Lula. Espero que, trabalhando juntos, possamos garantir o desenvolvimento de uma cooperação russo-brasileira construtiva em todas as esferas, disse Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou uma mensagem em português.
Parabéns a Lula pela vitória nas eleições. Confio numa colaboração ativa com um amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica para assegurar a democracia, a paz, a segurança e a prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro. Também em português, o presidente francês Emmanuel Macron escreveu: Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios em comum e renovar o vínculo de amizade entre nossos países. Macron foi um dos primeiros líderes a parabenizar Lula pela vitória, ainda ontem, logo depois que o TSE anunciou o resultado. Depois, outros chefes de governo ao redor da Europa, de várias correntes políticas, fizeram o mesmo. As eleições brasileiras tiveram uma repercussão enorme na cúpula da União Europeia, onde é grande a preocupação com as mudanças climáticas, a segurança alimentar e a economia do mundo. A presidente da comissão do bloco, Ursula von der Leyen, escreveu sobre a esperança de enfrentar os desafios globais junto com Lula. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, falou do desejo de conhecer pessoalmente o futuro chefe do governo brasileiro e cumprimentou o povo do Brasil por ter pedido mudança. José Borrell, o alto representante para a política externa da União Europeia, definiu a eleição como pacífica e ordeira. A Organização Mundial da Saúde, através do diretor-geral Tedros Adhanom, se disse ansiosa por fazer parceria com Lula na defesa da saúde como um direito de todos. O primeiro-ministro da Alemanha, a maior economia da Europa, também deu os parabéns a Lula. Olaf Scholz disse esperar uma cooperação estreita e confiável com o Brasil, especialmente nas questões de comércio e proteção climática. Em tom diplomático, a primeira-ministra italiana cumprimentou Luiz Inácio Lula da Silva pelas redes sociais. A Itália e o Brasil continuarão trabalhando juntos em nome da amizade histórica entre nossos povos e para enfrentar os desafios comuns que nos esperam, escreveu Giorgia Meloni, recém-eleita por um partido de extrema-direita e aliados. Aqui em Portugal, país europeu que mais recebe brasileiros imigrantes, as reações também foram imediatas. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicitou Lula e disse esperar um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português. O primeiro-ministro Antônio Costa disse que encara com grande entusiasmo o trabalho conjunto dos dois nos próximos anos em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais. Na vizinha Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez também parabenizou Lula pela vitória na qual o Brasil decidiu torcer pelo progresso e a esperança. Sánchez prometeu que os dois vão trabalhar juntos pela justiça social, a igualdade e contra as mudanças climáticas. Os compromissos ambientais anunciados por Lula durante a campanha chamaram a atenção da Noruega. Depois da vitória dele, o ministro do Meio Ambiente norueguês disse a uma agência de notícias que o país vai retomar a ajuda financeira para reduzir o desmatamento. A Noruega é o principal doador para o Fundo Amazônia, mas as contribuições estavam suspensas desde 2019. A mesma linha foi seguida também pelo presidente de Israel. Isaac Herzog recordou a visita de Lula ao país no mandato anterior e disse que espera principalmente cooperar em um assunto que tanto preocupa: o meio ambiente. O presidente da China, maior parceira comercial do Brasil, enviou uma mensagem a Lula. Xi Jinping se disse disposto a trabalhar com o presidente eleito para ampliar, em longo prazo, a parceria estratégica entre os dois países. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, parabenizou Lula e disse que espera trabalhar em conjunto para aprofundar e ampliar ainda mais as relações bilaterais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi um dos primeiros a se pronunciar logo depois do resultado. Biden divulgou um comunicado em que parabeniza Lula pela vitória depois de eleições livres, justas e confiáveis. O secretário de Estado, Antony Blinken, que é responsável pela diplomacia americana, parabenizou o povo brasileiro por exercer seu direito de voto e reafirmar a força de sua democracia. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que está ansioso para trabalhar com Lula para entregar resultados para canadenses e brasileiros.
e avançar em prioridades compartilhadas, como proteger o meio ambiente. Líderes da América Latina também enviaram mensagens. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmou que com a vitória de Lula haverá igualdade e humanismo. O presidente colombiano Gustavo Petro postou em rede social: Viva Lula! Gabriel Boric, do Chile, escreveu: Lula, alegria. O venezuelano Nicolás Maduro disse que a democracia triunfou. O presidente peruano Pedro Castillo afirmou que a vitória de Lula é fundamental para fortalecer a unidade latino-americana. Luiz Alberto Lacalle Pou, presidente do Uruguai, disse que confia em trabalhar para um Mercosul moderno e aberto para o mundo. Que orgulho de você, esse presidente do Brasil, um estadista, aplaudido de pé pelo mundo. Que seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que você faça o melhor governo da sua vida, com pessoas competentes e democráticas. Seja bem-vindo à democracia, Lula.